E aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho com as plataformas digitais para fortalecer o combate à desinformação. Em reunião nesta quarta, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, agradeceu aos representantes de plataformas digitais e redes sociais pelo trabalho desenvolvido nas eleições do ano passado. E ainda nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes negou recurso da defesa e manteve a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A Yasmin Costa volta com os detalhes. Durante o encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele agradeceu o trabalho que foi feito pelas plataformas de redes sociais durante o processo eleitoral do ano passado. Essas empresas são parceiras do TSE no programa permanente de enfrentamento à desinformação. Ao final desse encontro, o TSE anunciou a criação de um grupo de trabalho com as plataformas de redes sociais. Essa sugestão foi criada ali, de criação desse grupo, foi feita, partiu do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a autorregulação e a participação das plataformas na elaboração de qualquer proposta legislativa. Com a experiência que nós tivemos, nós todos, cada um sob a sua ótica, tivemos nas eleições até o dia 8, acho que a gente pode aproveitar para construir alguma coisa para tentar evitar. Não tenho nenhuma dúvida de que, se não for algo construído juntos, e principalmente com mais uma autorregulação, a chance de ser eficiente é muito pequena. Porque vocês têm que mostrar para a gente os melhores caminhos. Ainda falando do ministro Alexandre de Moraes, o magistrado ele negou um recurso apresentado pela defesa de Anderson Torres e manteve a prisão do ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Torres está preso por suspeitas de omissão durante os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão do sede dos Três Poderes. Ao pedir a liberdade de Torres, os advogados de defesa argumentaram que não há elementos que liguem Torres aos atos de vandalismo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele argumentou o seguinte, que as investigações feitas até agora mostram, no mínimo, que Anderson Torres foi omisso no dia 8. A manifestação do ministro Alexandre de Moraes seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República, inclusive a PGR defendeu a continuidade da prisão e, segundo Moraes, a PGR também apresentou um detalhamento histórico dessas omissões de Torres, que ainda está sendo investigada. Na decisão, Moraes ele também citou a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, que previa a instalação do estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado disse o seguinte, que no que diz respeito especificamente à minuta de decreto, a Procuradoria-Geral da República ressaltou a probabilidade de que, em liberdade, Anderson Torres coloque em risco o prosseguimento das investigações, a coleta de provas e, por conseguinte, a persecução penal. E, por isso, o ministro também falou que é preciso manter Torres na prisão. De Brasília, Yasmin Costa. Mais um giro de opinião. Fernando Capês, começo com você, com esse último assunto destacado pela Yasmin, que foi essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter a prisão preventiva do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, seguindo o entendimento de ontem da Procuradoria-Geral da República. Para Alexandre de Moraes, é preciso que ele continue preso porque os motivos que o levaram à prisão seguem ainda em vigor, dentre outras argumentações. Para você que é conhecedor dessa área, foi uma decisão acertada? Essa prisão preventiva deveria sim ser mantida? Olha, Lívia, eu não gosto de comentar caso concreto quando não tenho pleno conhecimento dos elementos que constam dos autos. Mas, comentando a partir dos dados que estamos ouvindo aqui, vendo na reportagem, a Procuradoria-Geral da República sustentou a necessidade da prisão porque Anderson Torres, em tese, pode colocar em risco a produção de prova. Ora, se ele já não é mais o ministro da Justiça
se ele pode, eventualmente, se a medida de prisão pode ser substituída pelo afastamento temporário de suas funções, ou mesmo pela sua permanência em seu domicílio com a tornozeleira eletrônica, eu não vejo como que isso atrapalharia ou fundamentaria uma prisão preventiva. A prisão provisória, ela não pode ser imposta como antecipação de pena, porque aí você afronta o princípio do devido processo legal e o princípio do estado de não culpabilidade. Então, o próprio artigo 319 do Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva será decretada quando não for possível, e aí coloca uma série de medidas alternativas que podem substituir. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado para também não fazer uma punição antecipada. Se ele foi omisso, isso significa que ele foi negligente. Ele tem que responder, sob o ponto de vista civil, por todos os prejuízos que causou a sua negligência, a sua omissão. Agora, se ele não tem participação nem por ação, nem por omissão, se não surgirem indícios até agora, talvez fosse o caso de ele aguardar uma medida menos restritiva, porque no Brasil há uma cultura muito grande de prisões preventivas, prisões aplicadas antes da hora, e com isso nós temos uma população carcerária gigantesca, da qual mais de 50% são presos provisórios. Agora, quero tratar com você, Suano, a respeito dessa criação de um grupo de trabalho, criação pelo TSE, reunindo representantes do tribunal e reunindo plataformas digitais e redes sociais para tratar do combate à desinformação, um tema que tem sido destaque no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas para avançar nessa pauta, é importante que haja a reunião desses órgãos, dessas instituições para avançar no tema? O caminho é esse? Primeiro, eu vou ser muito claro da minha perspectiva, como isso me entristece. Não me parece adequado que caiba a ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE. Não podemos esquecer que, queira ou não queira, o TSE é um agregado ao Supremo Tribunal Federal. Não caberia a eles estar fazendo militância com grupos que possam estar em perseguição às sombras e penumbras, porque é isso que está sendo colocado de alguma maneira. Em síntese, não me parece adequado que caberia a estas personalidades que fossem atrás de justificativas, argumentos, elementos para criar, de alguma forma, não o combate à desinformação, mas trazer uma forma de censura. Isto é que angustia a todos nós. Para encerrar, o que me parece, a liberdade de expressão, da minha perspectiva, e compartilhado com vários outros, ela não tem limites. Por qual razão? Você pode falar tudo aquilo que você desejar. Agora você responderá pelos teus atos, porque já existe tipificado no nosso código. Se você afeta a honra de alguém em determinadas condições, você responderá para tanto. A pergunta é, por que não deve existir limite para a liberdade de expressão? Todos nós sabemos que não interessa aquilo que você sabe, mas aquilo que você é capaz de provar. No entanto, suponhamos que alguém queira se sacrificar para trazer à sociedade transparência sobre algo, mesmo que ele não tenha a capacidade de provar. Ele pode simplesmente querer correr o risco de ser processado, porque sabe que no futuro ele produzirá algo de muito positivo para a sociedade. No entanto, isso poderá estar sendo reprimido. O direito dele de escolher entre si martirizar para trazer a verdade. Por quê? Porque antes ele não poderá falar sobre nada. Este grupo pode produzir algo desta natureza. Isso é um atentado, da minha perspectiva, ao Estado Democrático de Direito.